Olá, turma! Tudo bom? Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E dessa vez, turma, trazendo questões de direção defensiva. Direção defensiva, assunto que você encontra na sua apostila, a partir da página de número 62 até a página de número 92. Vamos lá? Vem comigo! Direção defensiva é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Questões de direção defensiva. Questão de número 23. Dirigir sempre com atenção para prever situações de risco e tomar as decisões certas, evitando acidentes ou sinistros, é conceito de... Alternativa A. É conceito de direção dispersiva. Alternativa B. É conceito de direção corretiva. Alternativa C. É conceito de direção defensiva. Alternativa D. É conceito de direção progressiva. Resposta na sua apostila, na página de número 62. Alternativa C. É conceito de direção defensiva. O motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. Questões de direção defensiva. Questão de número 3. A finalidade da direção defensiva é a condução. Alternativa A. A condução em alta velocidade. Alternativa B. A condução de forma educativa e segura. Alternativa C. A condução de automatismos incorretos. Alternativa D. A condução sem interferência do autocontrole. Resposta na sua apostila, na página de número 62. Alternativa B. A condução de forma educativa e segura. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequências grandes prejuízos humanos e materiais. Cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. 6% são causados pela via e 4% são causados por falha mecânica. Qual a característica de um condutor defensivo? Ele é educado, gentil e cortês, conhece e respeita seus direitos e deveres, prefere a segurança do que a razão, geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato e amigo. Questões de direção defensiva. Questão de número 16. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: alternativa A, fazer novos amigos. Alternativa B, respeitar os direitos dos outros usuários da via e ser tolerante. Alternativa C,
dar passagem aos outros condutores ainda que o sinal esteja aberto para você? Alternativa D. Sair do veículo e ajudar aos pedestres a atravessar a rua? Resposta: alternativa B. Tipos de direção defensiva, método básico de dirigir. Método básico preventiva. É a técnica onde o motorista procura prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito, de maneira que fique sempre preparado para reagir diante de tais circunstâncias e evitando surpresas. Método básico de dirigir corretiva. É a técnica onde o motorista não é capaz de prever a situação de risco e precisa usar de muita habilidade para evitar o acidente. Questões de direção defensiva. Questão de número 28. O condutor dirigindo corretivamente terá que: alternativa A, diminuir antes de transpor o cruzamento. Alternativa B, terá que corrigir uma situação de risco não antecipada. Alternativa C, terá que manter distância do veículo à frente. Alternativa D, terá que frear moderadamente. Resposta: alternativa B. O método básico preventiva é o recomendável. O método básico corretiva é o não recomendado. Automatismos são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Questões de direção defensiva. Questão de número 4. Automatismo correto é: alternativa A, é atenção fixa. Alternativa B, é atenção dispersiva. Alternativa C, é gestos inconsciente efetuado de forma segura. Alternativa D, indisciplina na condução do veículo. Resposta na sua apostila, na página de número 62, alternativa C. Automatismos corretos. Posicionamento das mãos ao volante, como se o volante fosse um relógio e as mãos o ponteiro, na posição entre 9 horas e 15 minutos ou 10 e 10. Correta utilização dos pedais, postura ao dirigir. Automatismos incorretos. Permanecer com a mão fora do volante, descansar o pé no pedal da embreagem após a troca de marcha, debrear ao início da parada. Esses são automatismos incorretos. Questões de direção defensiva. Questão de número 20. Constitui automatismo incorreto. Alternativa A, nas paradas, usar o pedal do freio antes de debrear. Alternativa B, observar a sinalização de trânsito. Alternativa C, dirigir o veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem. Alternativa D, engrenar a marcha corretamente. Assunto na sua apostila, na página de número 62. Resposta: constitui automatismo incorreto. Alternativa C.
dirigir o veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem. Ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda a relação homem e máquina. Objetivo: oferecer maior conforto e segurança aos usuários. O motorista deve tomar cuidado com essa facilidade subjetiva, não descuidando-se da atenção e conduta correta ao dirigir. Principais causas de acidente no trânsito. Imprudência. Imprudência: o condutor conhece a lei, mas desobedece às regras de conduta. Exemplo: exceder a velocidade estabelecida às vias, desrespeitando todos os tipos de regras e sinais de trânsito, fazer ultrapassagens perigosas em locais sem visibilidade e locais proibidos, dirigir sob influência de álcool ou entorpecentes, provocando acidentes que muitas vezes resultam em graves lesões e até mesmo em morte. Imprudência é um ato inseguro praticado pelo condutor. Questões de direção defensiva. Questão de número 18. Não está relacionado ao ato inseguro do condutor. Alternativa A: excesso de velocidade. Alternativa B: desobediência à parada obrigatória. Alternativa C: sinalização precária da via. Alternativa D: desobediência ao sinal vermelho. O que não está relacionado a um ato inseguro do condutor. Alternativa C é a resposta. Principais causas de acidentes no trânsito. Negligência. Negligência: o motorista age com descaso, falta de observação e de atenção. Exemplo: não faz manutenção do veículo, entrega a direção do veículo a pessoas não habilitadas. Negligência é a indiferença do condutor diante de uma condição adversa. Principais causas de acidentes no trânsito. Imperícia. Imperícia é a falta de habilidade ou de conhecimento ao dirigir, decorrente principalmente da má formação do condutor. Exemplo: não sabe agir em situações de emergência. A imperícia é a falta de habilidade, treinamento e domínio com o veículo a qual o condutor não possui. Questões de direção defensiva. Questão de número 15. Não contribui para uma direção defensiva. Alternativa A: estar sempre alerta e consciente ao que se passa em redor do veículo. Alternativa B: agir de forma sensata e com rapidez nas situações críticas. Alternativa C: possuir alguma prática de direção somente o suficiente para movimentar o veículo. Alternativa D: ter conhecimento da legislação vigente e das técnicas de prevenção. Resposta na sua apostila, na página de número 62. O que não contribui para uma direção defensiva. Alternativa C: possuir alguma prática de direção somente o suficiente para movimentar o veículo. Fundamentos básicos da direção defensiva. Conhecimento: conhecer as regras e as leis de trânsito. Habilidade: ter domínio sobre o veículo. Atenção: deve ser
difusa, pois é a adequada. Previsão: antecipar-se às situações de emergência. Decisão: deve ser convicta, uma convicção ao agir diante de uma situação de perigo. Questões de direção defensiva. Questão de número 9. Não constitui fundamento da prevenção de sinistros ou acidentes. Alternativa A, interação. Alternativa B, conhecimento. Alternativa C, atenção. Alternativa D, decisão. Resposta na sua apostila, na página de número 64. Os fundamentos da direção defensiva são conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, o que não constitui a alternativa A. Condições adversas. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o real desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. As condições adversas são luz, tempo, via ou pista, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. Condição adversa, luz. Ocorre em situação de excesso ou falta de iluminação. Ofuscamento. Pode haver luz demais, provocando ofuscamento ou cegueira momentânea. Questões de direção defensiva. Questão de número 25. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz dá-se-á o nome de alternativa A, ofuscamento. Alternativa B, catarata. Alternativa C, penumbra. Alternativa D, irritação. Resposta na sua apostila, na página de número 66, dar-se-á o nome de ofuscamento, a cegueira momentânea. Penumbra. Pode haver luz de menos, causando a penumbra. Penumbra, a falta de iluminação. Questões de direção defensiva. Questão de número 22. Pode-se afirmar que, em ocorrência de penumbra, que é o lusco-fusco, o procedimento correto do condutor é semelhante ao adotado em caso de alternativa A, chuva, cerração e ondulações. Alternativa B, cerração, ondulações e poças d'água. Alternativa C, buracos, ondulações e poças d'água. Alternativa D, chuva, cerração ou neblina. Resposta alternativa D. Condição adversa de tempo ou clima. Ocorre pela chuva, alagamentos, vento forte, calor, frio, neblina, cerração. Questões de direção defensiva. Questão de número 21. Sob chuva intensa, ocasião em que a visibilidade é reduzida, o condutor, além de redobrar a atenção, deve: alternativa A, deve acionar o limpador de para-brisa
acender no mínimo as luzes de posição, diminuir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente? Alternativa B. O condutor deve ligar o pisca-alerta e parar o veículo? Alternativa C. O condutor deve acionar as luzes de posição do veículo, diminuir a distância do veículo da frente e aumentar a velocidade? Alternativa D. O condutor deve acionar os faróis altos? Resposta: alternativa A. Assunto na sua apostila, na página de número 66. Aquaplanagem e hidroplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada de água formada entre o piso e os pneus. Questões de direção defensiva. Questão de número 8. Quando os pneus perdem contato com o piso, em razão de uma fina camada de água formada na pista, dizemos que está ocorrendo uma: alternativa A, uma condição adversa de tempo; alternativa B, uma derrapagem; alternativa C, uma aquaplanagem; alternativa D, uma substerçamento. Resposta na sua apostila, na página de número 67. Está acontecendo uma aquaplanagem. Resposta alternativa C. A aquaplanagem ou hidroplanagem. O que fazer? Reduzir a marcha, usar pneus novos, manter a distância de segmento, desacelerar o veículo. Aquaplanagem e hidroplanagem. O que não fazer? Frear bruscamente, virar bruscamente a direção, velocidade alta, usar pneus com menos de 1,6 milímetros dos sulcos. Pneus. Qual a função dos pneus? Os pneus têm 3 funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Desgaste do pneu. O pneu deve ter sulcos de no mínimo 1,6 milímetros de profundidade. A função dos sulcos é permitir o escoamento da água para garantir perfeita aderência ao piso e a segurança em caso de piso molhado. Questões de direção defensiva. Questão de número 6. Ao contato dos pneus com o solo, dar-se o nome de: alternativa A, aderência; alternativa B, derrapagem; alternativa C, aquaplanagem; alternativa D, hidroplanagem. Assunto na sua apostila, na página de número 66. O contato do pneu com o solo dar-se-á o nome de aderência. Alternativa A. Pneus. A aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. A aderência está diretamente ligada à calibragem. A calibragem deve-se seguir as recomendações do fabricante do veículo, observando a situação de carga vazia e carga máxima. Pneus murchos têm a vida útil diminuída, prejudicando a estabilidade, aumentando o consumo de combustível e reduzindo a aderência ao piso com água.
Questões de direção defensiva. Questão de número 12. O estado de conservação dos pneus é importante? Alternativa A. É importante para evitar o fenômeno de aquaplanagem e garantir melhor aderência? Alternativa B. É importante para o conforto dos passageiros? Alternativa C. É importante para evitar excesso de gastos com combustível? Alternativa D. É importante para a conservação das pistas de rolamento? Resposta alternativa A. O estado de conservação dos pneus é importante para evitar o fenômeno de aquaplanagem e garantir melhor aderência. Outros conceitos. Como passar em alagamento. Engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante para evitar que entre água pelo escapamento. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Não passe por alagamento cujo volume de água esteja acima da metade da roda do veículo. Questões de direção defensiva. Questão de número 29. Assinale a alternativa que corresponda à questão. Chuva é condição adversa do... pontinhos. Lâmina d'água na pista é condição adversa da... pontinhos, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do... pontinhos. Resposta alternativa B. Outros conceitos. Passando por nuvem de fumaça. Evite passar quando a nuvem de fumaça estiver muito densa. Caso seja inevitável, acender os faróis baixo, fechar os vidros e passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça. Não freie bruscamente. Condições adversas de via ou pista. O que encontrar? Vegetação na pista, falta de escoamento, buracos, problemas de engenharia. Questões de direção defensiva. Questão de número 11. Qual a principal causa de estouro de pneu? Alternativa A. Buracos na pista. Alternativa B. Excesso de calibragem. Alternativa C. Baixa calibragem. Alternativa D. Amortecedores velhos. Resposta alternativa A. Buracos na pista. Condições adversas. Trânsito. Perímetro urbano. Congestionamento. Aglomeração de pedestres. Intensidade de veículos pesados. Questões de direção defensiva. Questão de número 14. Você volta cansado do trabalho, transitando por uma via de tráfego intenso. Nessa situação, alternativa A. Você buzina para abrir caminho? Alternativa B. Você mantém-se na faixa da esquerda? Alternativa C. Você redobra a atenção e concentra-se no tráfego? Alternativa D. Você dirige depressa para chegar logo em casa? Resposta na sua apostila, na página de número 70. Alternativa C. Você redobra a atenção e concentra-se no tráfego. Condição adversa condutor.
São várias as condições adversas que podem afetar o comportamento de um condutor, sendo as mais comuns sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez e drogas. O motorista deve garantir a quantidade adequada de repouso antes de pegar a estrada. Questões de direção defensiva. Questão de número 13. Você acabou de almoçar e está com muito sono. Para chegar ao seu destino, ainda há um longo caminho pela frente. Nessa situação, você, alternativa A, segue viagem após tomar um café bem forte. Alternativa B, segue viagem ouvindo uma música bem suave. Alternativa C, segue viagem, pois acredita que dormir ao volante raramente acontece. Alternativa D, permanece onde está até se sentir em condições para prosseguir. Resposta na sua apostila, páginas de número 72 e 73, alternativa D. Outros conceitos do fator condições adversa de condutor: álcool, entorpecentes e estimulantes. A maconha, a cocaína, o LSD, o álcool, o ribite e outros. Essas substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Vale a pena ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirigir sob influência de efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Questões de direção defensiva. Questão de número 19. Não é condição insegura ao dirigir. Alternativa A, características físicas do condutor. Alternativa B, estado emocional do condutor. Alternativa C, características das penalidades. Alternativa D, condições adversas das vias. Resposta: alternativa C. Condições adversas: veículo, má conservação, acomodação inadequada da carga, passageiros alterados ou inquietos. Lembre-se, o condutor é o responsável pela segurança dos ocupantes do veículo, portanto, mantenha a ordem. Como evitar colisões e atropelamentos? Colisão com o veículo da frente é aquela em que você colide com o veículo que está à sua frente no mesmo sentido de direção. Ocorre principalmente por freada brusca do veículo de trás, desatenção do condutor de trás ou falha mecânica. Como evitar? Manter distância de 2 segundos. Observar o trânsito à frente do veículo que o precede. Ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo que está à sua frente. Colisão com o veículo de trás. Esse tipo de colisão ocorre quando o veículo de trás anda muito colado ao veículo da frente. E no momento de uma parada, ocorre a colisão. Como evitar esse tipo de colisão? Não parar bruscamente, facilitar a ultrapassagem,
Definir o trajeto e sinalizar com antecedência. Como evitar colisão nos cruzamentos? Nos cruzamentos, esteja preparado para dar passagem, isso é, mantenha a todo momento o domínio sobre o seu veículo. Como evitar colisão nos cruzamentos? Reduzir a velocidade antes de transpor o cruzamento, olhar para os dois lados, primeiro para a esquerda, aproximar-se com o pé no pedal do freio. Atenção! 1/3 dos acidentes de trânsito ocorrem nos cruzamentos. Questões de direção defensiva. Questão de número 5. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Neste caso, você deve: alternativa A, você deve diminuir a velocidade do veículo e passar. Alternativa B, você deve diminuir a velocidade e parar o veículo. Alternativa C, você deve observar o tráfego dos veículos e passar. Alternativa D, você deve aumentar a velocidade do veículo e passar. Assunto na sua apostila, na página de número 69. Alternativa B, você deve diminuir a velocidade e parar o veículo. Outros tipos de acidente. Marcha a ré. Manobrar de marcha ré, de acordo com a direção defensiva, é uma das manobras mais perigosas. Então, evite manobrar em marcha ré. Não se aproxime de esquinas utilizando a marcha a ré. Cuidado com crianças e pequenos objetos que possam estar atrás do veículo, fora do seu alcance de visão. Para veículos de grande porte, só executar este tipo de manobra com o auxílio de um manobrista. Como evitar colisão nas ultrapassagens? As ultrapassagens feitas em desacordo e sem a devida segurança sempre resultam na colisão frente a frente. Para evitar colisão nas ultrapassagens, observar as condições de segurança, como espaço e visibilidade. Só ultrapassar em locais permitidos. Manter distância lateral de segurança. Seguindo essas regras, evitará esse tipo de colisão. Questões de direção defensiva. Questão de número 26. Se um condutor de veículo se deparar no trânsito com outro condutor agindo de forma incorreta e que venha a prejudicá-lo, deve: alternativa A, deve deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Alternativa B, deve ceder seu direito para evitar consequências maiores. Alternativa C, deve fazer valer seu direito. Alternativa D, deve ceder a vez e logo à frente castigar o condutor infrator com uma fechada? Resposta alternativa B. Transferência de massa. O cuidado com as curvas consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro em razão da aceleração ou desaceleração do veículo. Substersante. Veículo em aceleração. O peso
fica nos eixos de trás. Desgarra o eixo ou as rodas dianteiras. Joga o veículo para fora da curva. Essa é uma lei da física que opera na força centrífuga. Força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para fora da curva devido à ação da lei da física no ato de dirigir do condutor. Questões de direção defensiva. Questão de número 10. Quando o veículo desgarra a parte dianteira, saindo da curva, está acontecendo um comportamento de alternativa A, sobreesterçamento, alternativa B, hidroplanagem, alternativa C, aquaplanagem, alternativa D, subesterçamento. Resposta na sua apostila, na página de número 76, assunto cuidado com as curvas. Resposta alternativa D. Está acontecendo um comportamento subesterçamento. Transferência de massa. O cuidado com as curvas. Consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro em razão da aceleração ou desaceleração do veículo. Sobreesterçante. Ocorre na desaceleração. O peso fica na roda ou nos eixos dianteiros, desgarra a parte traseira do veículo. O veículo é jogado para dentro da curva, onde ocorre a ação da força centrípeta. A força centrípeta é a força que tende a jogar o veículo para dentro da curva devido à ação da lei da física no ato de dirigir do condutor. Questões de direção defensiva. Questão de número 30. Assinale a alternativa correta. Força centrípeta, aderência e transferência de massa são: alternativa A, são condições adversas. Alternativa B, são automatismos corretos. Alternativa C, são parâmetros da física que se relacionam com o ato de dirigir. Alternativa D, são atos inseguros do motorista. Resposta: alternativa C. Na sua apostila, página de número 76, cuidado com as curvas. Cuidado com os pedestres. O condutor do veículo é o principal responsável pela segurança do pedestre no trânsito. Para evitar acidentes com pedestres, o condutor deve seguir alguns cuidados. Todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Dê sempre a preferência aos pedestres. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres. Respeite a faixa de segurança, faixa do pedestre. Outros tipos de acidente. Colisão com ciclistas. A bicicleta é um veículo de tração humana e a maioria dos ciclistas é constituído de jovens que não conhecem as regras de trânsito. Por isso mesmo, a chance de um acidente envolvendo ciclistas é grande. Para evitar esse tipo de acidente, respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m, mantenha-os no seu campo de visão. Lembre-se, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados.
Tipos de colisão. Colisão com motocicletas. As motocicletas e os ciclomotores são hoje parte integrante do trânsito. Motociclista. O motociclista precisa estar alerta, mantendo uma distância segura para futura reação. Na ultrapassagem, deve-se observar a mesma distância que deixaria se estivesse ultrapassando um carro. Motorista, cuidado ao abrir a porta. Não confie somente nos retrovisores. Movimente a cabeça. Outros tipos de acidentes. Colisão com trem. As colisões com trens são em números reduzidos, mas quando ocorrem, geralmente são por falta de atenção ou pressa do motorista. Para evitar, antes de transpor uma passagem de nível, pare, olhe e escute. Jamais atravesse se o sinal estiver fechado. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Outros tipos de colisão. Colisão frontal ou frente a frente. A colisão frente a frente é um dos piores tipos de acidentes de trânsito, resultando, na maioria das vezes, na perda total do veículo, de tal maneira que raramente os ocupantes escapam com vida. Para evitar esse tipo de acidente, só ultrapassar com segurança e onde for permitido. Entrar nas curvas com velocidade moderada, respeitar os limites de velocidade da via e demais condições. A colisão frontal é um dos piores acidentes, mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos dois veículos. Outros tipos de acidentes. Colisão com objetos fixos. Os choques com objetos fixos, como poste de iluminação, canteiro central, árvores, muros e guias de sarjetas, na maioria das vezes é por causa do próprio motorista. Esse tipo de colisão, quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor. Causas por falta de atenção ou excesso de velocidade. Muito comum em condutores alcoolizados ou com sono. Tipos de colisões. Colisão misteriosa. É aquela em que envolve apenas um veículo e não há sobreviventes e nem testemunha. Quando alguém sobrevive, não sabe exatamente o que aconteceu. As colisões misteriosas são causadas por condições adversas, como veículo, motorista, luz, estrada, trânsito, tempo, passageiro, carga, etc. Questões de direção defensiva. Questão de número 7. O sinistro ou acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhece suas possíveis causas chama-se alternativa A, atropelamento, alternativa B, abarroamento, alternativa C, colisão misteriosa, alternativa D, capotamento. Assunto na sua apostila, na página de número 79, alternativa C, chama-se colisão misteriosa. Como evitar outros tipos comuns de colisões? Sinalize sempre suas intenções com antecedência. Nunca saia assim que o semáforo abrir,
pois outro veículo pode cruzar com o sinal já fechado e o atingir. Reduza a velocidade, olhe para a esquerda e depois para a direita, pois você cruza pelo sinal da esquerda em primeiro lugar. Assim que o sinal abrir e o veículo à sua frente arrancar, aguarde alguns segundos e só depois saia com o seu veículo. Comportamento seguro no trânsito. Mantenha a distância. Quando as condições de tráfego forem desfavoráveis, aumente a distância do veículo à sua frente. Comece a parar antes. Tão logo veja a luz do freio do veículo à sua frente, apoie o pé no pedal do freio. Distância correta é aquela que se sinta seguro e com total domínio sobre o seu veículo, sem atingir, em caso de frenagem, o veículo da frente. Esteja atento. Fique alerta, mantendo uma distância de segurança do veículo à sua frente e observe os sinais com a luz de freio. Questões de direção defensiva. Questão de número 27. Adequar a velocidade às diferentes características das vias permite ao condutor dirigir numa velocidade segura. Por isso, você deve: alternativa A, decidir em cada situação qual a velocidade segura, obedecendo o limite estabelecido, observando as suas próprias condições, as do seu veículo e da via. Alternativa B, confiar na sua habilidade de dirigir, pois dirige há mais de 10 anos. Alternativa C, você deve verificar se os outros veículos trafegam em velocidade segura e imprimir maior velocidade no seu veículo. Alternativa D, você deve saber que tem um veículo potente e que pode fazer percursos radicais? Resposta: alternativa A. Outros tipos de acidentes. Acidente com veículo de grande porte. Para evitar esse tipo de acidente, mantenha-se no campo de visão do motorista. Respeite as distâncias de segurança, como distância lateral e distância frontal. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Outros tipos de acidentes. Abarroamentos. Para evitar esse tipo de acidente, respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m. Execute as conversões dentro de sua mão direcional. Redobre a atenção ao se aproximar de um cruzamento. Comportamentos. Como parar? Percepção, reação mais frenagem igual a parada. Distância de segmento é aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde o momento que você vê o perigo e pisa no freio. Questões de direção defensiva. Questão de número 2. Tempo de reação é aquele que transcorre entre... Alternativa A, entre o tempo aproximado de 2 segundos. Alternativa B, entre acionar o freio e parar. Alternativa C, entre ver o perigo e acionar os freios. Alternativa D, entre perceber o perigo e parar. Assunto na sua apostila,
na página de número 80, resposta alternativa C. O tempo de reação é aquele que transcorre entre ver o perigo e acionar os freios. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois de você pisar no freio até a parada total. Questões de direção defensiva. Questão de número 1. Tempo de frenagem é aquele que transcorre desde alternativa A, acionar o freio até parar. Alternativa B, perceber o perigo e parar. Alternativa C, ver o perigo e tomar providências. Alternativa D, a contagem de 2 segundos de distância até a traseira do veículo à frente. Resposta na sua apostila, na página de número 80. Resposta alternativa A, acionar o freio até parar o veículo. Distância de parada é aquela que o veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo e decide parar até a parada total do veículo, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Comportamentos como parar. Percepção, reação mais frenagem igual a parada. Ao perceber uma situação de perigo e decidir pisar no freio, o deslocamento do veículo a uma velocidade de 80 por hora em condições perfeitas, o condutor a essa reação leva 17 metros. Ao pisar no freio, até a parada total do veículo, mais 30 metros, parando com total segurança, sem atingir o obstáculo. Do tempo de percepção até a parada total, a uma velocidade de 80 por hora em condições perfeitas, leva cerca de 47 metros. É bom lembrar que a distância de reação mais a distância de frenagem é o que vai resultar na distância de parada. Equipamentos de segurança. Cinto de segurança é um equipamento de comprovada segurança e reconhecida eficiência. Seu uso é obrigatório em todas as vias do território nacional. Deve ser usado pelo motorista e passageiros. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, inclusive para as grávidas, onde a faixa inferior deverá ficar abaixo do abdômen. Cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para o condutor e o passageiro em todo o território nacional. Observação: a não utilização do cinto de segurança é infração grave, com multa e 5 pontos no prontuário e a medida administrativa retenção do veículo para regularização. Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m devem ser transportados no banco traseiro do veículo, em dispositivo de retenção, conforme idade, peso e altura da criança. Exceto quando o veículo só tiver banco dianteiro, tiver mais criança que lugares no banco de trás, só tiver cinto de 2 pontos no banco de trás. Transporte de crianças.
dispositivos auxiliares de retenção, bebê conforto ou confortível, para crianças com até 1 ano ou com peso de até 13 quilos. Deve ser colocado no banco traseiro de costas para a frente do veículo. Cadeirinhas para crianças com idade entre 1 a 4 anos ou com peso entre 9 a 18 quilos, no banco traseiro. Assento de elevação para crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio ou com até 1,45 m e peso entre 15 a 36 quilos. Cinto de segurança no banco traseiro para crianças com idade entre 7 anos e meio e 10 anos, com altura superior a 1,45 m. Recomenda-se, antes de usar o cinto de segurança, observe o peso e a altura da criança, pois o cinto de segurança do veículo é projetado para uma pessoa com altura mínima de 1,45 m e peso mínimo de 36 quilos. Equipamentos de segurança. Encosto de cabeça. Regulagem correta evita o efeito chicote. O airbag protege o tórax e a face. Segurar o volante com as duas mãos, como os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos e também 10 e 10. Assim, se enxerga melhor o painel de instrumentos do veículo. Regras de segurança para motocicletas. No trânsito, os motociclistas estão mais expostos do que os condutores de automóveis. Portanto, devem seguir algumas regras de segurança para evitar acidentes. Vista-se com roupas claras. Use casaco, luvas, botas ou calçados fechados. O uso do capacete é obrigatório, tanto para o condutor quanto para o carona. Em circulação é obrigatório a luz baixa acesa de dia e de noite. Fatores de risco para motociclistas. Mudança constante de faixa, velocidade incompatível com a segurança, ultrapassagem pela direita, transitar em corredores de veículos, não respeitar as distâncias regulamentares de segurança, perder-se do campo de visão dos demais condutores. Questões de direção defensiva. Questão de número 17. O que o motociclista precisa fazer para assegurar a visibilidade mútua e, assim, evitar fechadas de outros condutores? Alternativa A. Manter a viseira limpa ou óculos de proteção do capacete. Alternativa B. Fugir dos pontos cegos de veículos. Alternativa C. Ver e ser visto. Alternativa D. Todas as respostas estão corretas? Resposta: alternativa D. Direção defensiva para motocicletas. Retrovisor convexo. Aumenta o campo de visão,
diminui o objeto refletido. A imagem refletida mostra o objeto mais longe do que realmente está. Não substitua os retrovisores originais da sua motocicleta por outros retrovisores fora do padrão de fábrica. O retrovisor convexo é o mais adequado. Questões de direção defensiva. Questão de número 24. Qual o tipo de espelho utilizado nos retrovisores das motocicletas? Alternativa A, convexo. Alternativa B, reverso. Alternativa C, côncavo. Alternativa D, nenhuma das alternativas? Resposta: alternativa A. Direção defensiva para motocicletas. A importância de ver e ser visto. Quando a matéria diz ver e ser visto, não se restringe apenas na utilização dos faróis acesos, cor da roupa, adesivos, mas também de demonstração de todas suas intenções, seja através de sinalização, gestos, comportamentos, etc. Observação. As cores e as formas dos veículos modernos contribuem para mascará-lo no meio ambiente, dificultando a sua visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva. Portanto, fique atento. Direção defensiva para motocicletas. Maneira de pilotar. O comportamento do motociclista, seu modo de pilotar, também são determinantes para a prevenção de acidentes. Comportamentos inadequados devem ser evitados. Não sobrecarregue seu veículo, leve apenas um passageiro. Não exagere na bagagem e não abuse da velocidade. O excesso de volumes dificulta a mobilidade do condutor do veículo. Direção defensiva para motocicletas. Encontrando obstáculos. Sendo inevitável o confronto com o objeto, faça. Mantenha a motocicleta em linha reta. Erga-se do assento e flexione pernas e cotovelos. Não freie e nem acelere. Direção defensiva para motocicletas. Frenagem da motocicleta. A motocicleta tem freios com acionamentos independentes que devem ser dosados adequadamente. Use os freios simultaneamente, mas quanto mais rápido você tiver que parar, utilize mais intensamente o freio dianteiro, porém de forma gradativa. 70% da frenagem de uma motocicleta se concentra em seu freio dianteiro. Utilize corretamente os freios. Direção defensiva para motocicletas. Cruzamentos. Em cruzamentos, sempre reduza a velocidade. Fique com os freios em posição de acionamento. Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Direção defensiva para motocicletas. Adversidade de clima. Sob chuva,
O motociclista deve fazer uso de roupa adequada para esse tipo de fenômeno. É importante roupa de tecido impermeável, próprio para chuva, pois aumenta o conforto nessas situações. Trafegar em tempo de chuva exige muito cuidado e atenção, pois a distância de frenagem chega a ser 50% superior ao que seria necessário em pista seca. Adote uma postura defensiva e antecipe-se às situações de risco, freando antes do que seria normal. O estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos são muito importantes para evitar a perda de aderência na chuva. Observação: piso molhado reduz a aderência dos pneus. Velocidade reduzida e pneus em bom estado evitam acidentes. Mantenha o capacete e a viseira em bom estado de conservação. Direção defensiva para motocicletas. Pilotando à noite. Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas em condições adequadas de uso. Diminua a velocidade e redobre a atenção. Para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista à sua direita. Direção defensiva para motocicletas. Transporte de passageiro. O comportamento do passageiro também é uma condição adversa para o motociclista. A utilização de equipamentos e vestuário adequados e a adoção de uma postura correta na pilotagem não se aplica somente ao piloto. O passageiro ou garupa também deve permanecer atento a uma série de detalhes para a sua segurança e o bom desempenho do veículo. O passageiro também deve utilizar os equipamentos de segurança, assim como o piloto. O passageiro deve ser transportado no banco suplementar atrás do condutor ou em carro lateral. Atenção! Não transporte menores de 10 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Reflexão. Se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Ao dirigir, não seja autoritário ou impositivo. Ao contrário disso, tente ser educado, gentil, calmo e sensato. Dê sempre prioridade à vida. É isso aí, turma. Finalizamos o assunto de direção defensiva. Aguardo vocês no próximo assunto.